13. Vocês começam lendo os ímpares e eu vou ler os pares. Podem começar. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi dada uma boca que proferia arrogâncias das rainhas, e a autoridade para agir 42 vezes. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi dada também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus e ainda a autoridade sobre cada tribo, povo e língua da nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. E foi dado comunicar olho com a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Todos juntos. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Aleluia. Nós vemos aqui nesse capítulo 13, o surgimento de duas bestas. Por isso o título principal, diga, as duas bestas. Essas duas bestas são identificadas, diga, o anticristo e o falso profeta.
Esse é o conteúdo, então, do capítulo 13 de Apocalipse, que se encontra ainda dentro do texto referente às 7 trombetas, né? Os acontecimentos dentro da grande tribulação são metaforicamente aplicados a 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Dentro aqui das 7 trombetas, dos acontecimentos dentro das 7 trombetas, está aí o surgimento do anticristo e do falso profeta, essas duas bestas, sendo que o anticristo emerge do mar. No primeiro versículo você vê isso: vi emergir do mar uma besta. O anticristo emerge do mar, enquanto que o falso profeta, a segunda besta, versículo 11, emerge da terra. Um emerge do mar, outro emerge da terra. Isso tem alguns significados. Primeiro significado, nós vimos no capítulo 12 a mulher e o dragão, aquela visão que João teve da mulher e o dragão, como no próprio capítulo 12 descreve, representa a antiga serpente que já estava lá no jardim do Éden e que tentou a mulher, tentou a Eva, e ela caiu na tentação e comeu do fruto da árvore que não era para ter comido, e deu também ao seu marido, e assim entrou o pecado no mundo, e o pecado passou então a todos os homens, atingiu a todos os homens na sua raiz. Por isso todos vêm ao mundo em pecado. Aquela serpente, aquela representação da serpente como animal mais astuto, dando a entender a astúcia de Satanás, esse anjo caído, acerca do qual nós falamos no sábado à noite. O dragão representa Satanás. O diabo, ele tem muitas artimanhas, por isso que eu falei que uma das posturas que nós temos que ter diante de Satanás é não subestimar o inimigo, tá? Não podemos superestimá-lo e também não podemos subestimá-lo. Não podemos subestimá-lo porque ele é tremendamente astuto, tá? E na sua astúcia, uma das coisas que o diabo gosta de fazer é de se passar por Deus, se apresentar a pessoas como se fosse Deus, para que as pessoas creiam nele, pensando que estão crendo em Deus, mas estão, na verdade, crendo, adorando e cultuando a Satanás. Isso acontece em termos de todas as religiões da terra, tanto as religiões cristãs como religiões anticristãs, tanto religiões teístas como religiões ateístas, que não invocam o nome de Deus, invocam outros deuses. Por exemplo, todos esses deuses invocados no mundo são representações de Satanás. Satanás enganando pessoas, enganando gregos, enganando nórdicos, enganando romanos, enganando persas. Todos esses povos tinham seus deuses, enganando os egípcios. Por isso que ele é, como Jesus disse, o pai da mentira. Esses deuses nunca existiram, são falsos. É Satanás que está aí sendo cultuado e adorado através dessas pessoas, de budistas, de shintoístas, de seishonoye, de pessoas que estão aí adorando seitas estranhas, imagens de ídolos e assim por diante. Agora, dentro dessa astúcia de religiosidade, as mais inteligentes, tá? As mais inteligentes astúcias de Satanás é quando ele imita o Deus verdadeiro, quando ele imita o próprio Jesus Cristo, quando ele imita anjos de Deus, anjos santos, anjos que não decaíram. E consegue enganar muitas pessoas que pensam que estão ouvindo, obedecendo, crendo e adorando a Deus,
quando estão ouvindo, obedecendo, crendo e adorando a Satanás, o inimigo de Deus. Uma das artimanhas fortíssimas de Satanás que vai se manifestar, ele está guardando isso, ele só vai ter autorização de Deus para manifestar essa artimanha dentro dos anos da grande tribulação, é a imitação que ele quer fazer da Santíssima Trindade. O nosso Deus, em essência, é um só Deus. Mas em personalidade, Deus não é uma pessoa. Deus é, em essência, em essência, um só Deus, mas em personalidade, 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O versículo que fala da essência de Deus como uma só pessoa, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O versículo mais citado até hoje na história do judaísmo. Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Deus é um. Tá? Só Ele é Deus e é um único Deus. Jamais existiram deuses. Ele é o único Deus. Mas são 3 pessoas. Em personalidade são 3 pessoas. Por isso Jesus disse em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19, Jesus disse: fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Citando aí as 3 pessoas da Trindade. Então, Deus é uno em essência, trino em personalidade. Por isso que, juntando a palavra uno e trino, se diz então que Deus é triuno. Tri de 3 e uno de 1. Um só Deus em essência, mas em personalidade, 3 pessoas. Cada pessoa é uma pessoa diferente da outra, é uma pessoa distinta da outra. O Pai é o Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo, o Pai é o Pai. O Filho é o Filho não é o Pai e o Filho não é o Espírito Santo, o Filho é o Filho. O Espírito Santo não é o Pai e o Espírito Santo não é o Filho. O Espírito Santo é o Espírito Santo. São 3 pessoas. Isso é um grande mistério. 3 pessoas diferentes, mas essas 3 pessoas, em essência, são um só e o mesmo Deus. Aleluia. Um só e o mesmo Deus. Essa é a fé salvífica, porque essa é a fé na verdade, porque essa é a verdade acerca de Deus. Verdade que nós jamais compreenderemos na sua totalidade enquanto estivermos aqui na terra. Mas essa verdade nos será revelada em sua plenitude durante toda a eternidade, quando estivermos na glória. Agora nós cremos, mesmo sem entender completamente como que isso funciona. Um Deus único em essência e trino em personalidade. É um mistério muito maior do que o que agora nós podemos compreender com a nossa mente limitada. Aleluia? Mas cremos. Apesar de não compreendermos, nós cremos. O justo viverá pela fé. Nem tudo nós entendemos plenamente. Tem coisas que podemos entender e muitas coisas que só entenderemos quando estivermos lá na glória. Coisas que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Na astúcia de Satanás, ele vai imitar, durante a grande tribulação, a Santíssima Trindade. O próprio Satanás, na figura do dragão,
ele quer imitar o Pai. E no capítulo 13, ele vai fazer surgir duas entidades, uma tentando imitar Jesus, que é a primeira besta, que é o anticristo, que emerge do mar, e outra tentando imitar o Espírito Santo, que é o falso profeta, ou assim chamado de falso profeta, a segunda besta que emerge da terra, aí no versículo de número 11. Olha, como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Das três pessoas da Santíssima Trindade, uma pessoa, que é o Filho, Jesus, se tornou diferente, muito diferente das outras duas pessoas. O Pai, ele só tem a natureza divina. O Espírito Santo também só tem a natureza divina. Mas Jesus, que desde toda a eternidade também só tinha a natureza divina, para vir nos salvar, ele recebeu também, além da natureza divina, ele recebeu a natureza humana e tornou-se homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele recebeu uma natureza humana. Então Jesus ficou bem diferente do Pai e do Espírito Santo. Ele continua sendo Deus, o mesmo Deus, ele não perdeu sua natureza divina, ele continua sendo um só Deus com o Pai e com o Espírito Santo, mas ele também tem uma natureza humana que o Pai não tem, que o Espírito Santo não tem. Jesus tem uma natureza humana. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas Jesus é Deus e homem. Jesus é, diga aí, verdadeiro Deus, e verdadeiro homem. Entenda bem, ele não é meio Deus e meio homem, metade Deus, metade homem. Não é metade Deus, metade homem, não. Ele é completamente Deus e completamente homem. Duas naturezas convivendo agora em uma única pessoa, a pessoa de Jesus. Jesus, feito homem, andou na terra, foi visto, foi tocado, as pessoas o viram, o ouviram na terra. Ninguém jamais viu o Pai, porque a natureza divina que o Pai tem é invisível. Ninguém jamais viu o Espírito Santo, porque a natureza do Espírito divina do Espírito Santo é invisível. Mas o Filho, cuja natureza divina também é invisível, se tornou visível na sua natureza humana. Aleluia. Olha a astúcia de Satanás. Satanás também é invisível. Ele é um anjo, ele é um ser espiritual. O dragão, ele é invisível. Satanás é invisível. A segunda besta que emerge da terra, aqui no versículo 11, ela não será um homem. Não é essa besta, essa segunda besta, que é chamado de o falso profeta, não é um homem, não é um homem visível na terra. Já eu explico o que será esse falso profeta. Mas o anticristo, a besta que emerge aí no primeiro versículo, será um homem de carne e osso, um ser humano, um homem. Um homem, claro, chamado à existência por Deus, porque o diabo não chama ninguém à existência. Chamado à existência por Deus. E esse homem será um homem tão possuído pelo diabo, que ele será a pessoa do anticristo, que reinará na terra durante o período da grande tribulação. Receberá grande autoridade para dominar na terra durante o período da grande tribulação. Eu já expliquei para vocês ainda este ano no Apocalipse, aquela palavra que o apóstolo João disse em 1 João, ainda no primeiro século do cristianismo, quando as pessoas estavam preocupadas com a chegada deste anticristo,
deste anticristo aqui. João tirou a preocupação delas nesse sentido. Olha, gente, não preocupa com esse anticristo que vai surgir, porque já existem muitos anticristos que saíram aí pelo mundo afora. Então a Escritura nos mostra uma pluralidade de anticristos, mas nos mostra também um anticristo que ainda virá, que ainda se manifestará aqui na terra. A terra onde nós vivemos, desde o advento do pecado, e pela razão que os homens todos são concebidos, gerados, nascidos em pecado, e a maioria dos homens vivem em pecado desde o seu nascimento até a sua morte, a maioria dos homens nunca se convertem. Essa é uma realidade de toda a história da humanidade. Nunca teve na história nenhum período em que a maioria das pessoas vivendo na terra eram convertidas. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer, tá? Conversão genuína não é uma coisa para a maioria dos homens. A maioria dos homens jamais se convertem. E como a maioria dos homens jamais se convertem, o mundo em que nós vivemos é um mundo, como o apóstolo João disse, em 1 João 5,19, um mundo que jaz no maligno. Onde João diz: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso, o mundo inteiro em que nós vivemos é um mundo anticristão. As coisas que se desenvolvem aí no meio desse mundo são coisas, costumes, ideias, pensamentos, diversões, seja lá o que for, filosofias, tudo isso é anticristo. Por isso João disse: há muitos anticristos à solta no mundo. Tá? Essa é a realidade que nós vivemos, um mundo anticristão. Agora, além desses muitos anticristos no mundo, porque todo aquele que não está com Cristo está contra ele, contra Cristo é ser um anticristo. Tá? Anticristo. Anti é uma preposição grega que, traduzida para o português, é contra. Anticristo é contra Cristo. Jesus disse assim no Evangelho: quem não está comigo, está contra mim. Ou seja, quem não está comigo já é um anticristo. Então, muitos anticristos há no mundo. Mas, dentre todos esses anticristos, vai surgir um aqui, muito encapetado, terrivelmente dominado por Satanás, uma peça que vai surgir aí no período da grande tribulação. Os crentes que morrerem antes da grande tribulação, ou que forem arrebatados no início da grande tribulação, porque esses crentes que não passarão pela grande tribulação são representados em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, na igreja de Filadélfia, aonde o Senhor disse, o Senhor tem uma promessa para esses crentes, que é assim: como tu guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Os crentes, portanto, que morrerem em estado de fidelidade, de perseverança na sua santificação, suas almas vão para o paraíso aguardar a ressurreição, e eles nem conhecerão quem será esse anticristo aí. E os crentes que estiverem vivos, os crentes fiéis, eleitos, perseverantes, se santificando, que estiverem sobre a terra, quando for começar a grande tribulação, eles serão arrebatados no início da grande tribulação, se encontrarão com Jesus sobre nuvens e serão levados por ele para a casa do Pai. Esses crentes também não conhecerão este anticristo.
Os crentes que conhecerão o anticristo são os crentes que ficarão na grande tribulação ou os crentes que serão convertidos no grande avivamento profetizado no capítulo 7 durante os anos da grande tribulação. Esses crentes que estiverem na terra, eles vão conhecer esse anticristo, porque esse anticristo vai ser um líder que levantará contra estes crentes, contra esses verdadeiros cristãos, uma terrível perseguição que vai se igualar até as perseguições contra os cristãos nos 2 primeiros séculos do cristianismo, onde eles serão inclusive mortos em praça pública. Eles conhecerão o anticristo. Aleluia? Então você pode ficar tranquilo, se você perseverar até a sua morte, e a sua morte for antes do arrebatamento, você nem vai conhecer essa pessoa maligna. E se você estiver se santificando, fiel ao Senhor, né, e Ele vier hoje, você será arrebatado. Pode ficar tranquilo. Você será arrebatado entre nuvens no céu, não passará pela morte, também não conhecerá esse maldito homem aqui que vai surgir. Aqui que ele vai surgir na abertura do primeiro selo, nós vimos no capítulo 6, na abertura do primeiro selo, um homem vindo no cavalo branco e com um arco nas suas mãos. Não é Jesus. Jesus vem num cavalo branco no fim da grande tribulação, nós vamos ver no capítulo 19. Esse é o anticristo, ele vem no início da grande tribulação e Israel vai recebê-lo como se ele fosse o Messias prometido. Porque o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, que já veio, Israel não o recebeu. Israel não creu em Jesus, Israel não aceitou Jesus. Israel é uma nação anticristã, viu, irmãos? Israel é uma nação anticristã, não tem Cristo. Eles não são convertidos a Cristo Jesus, eles têm nas suas sinagogas judaicas aí, espalhadas pelo mundo, apenas os 39 livros do Antigo Testamento. Eles não têm o Novo Testamento. Para eles o Novo Testamento todinho é heresia, é mentira. Eles não aceitam o Novo Testamento, eles não aceitam Jesus, eles são anticristãos. Porque eles queriam um Cristo político, e Jesus não veio como político, ele veio como Salvador. Mas esse anticristo que virá, ele virá como um Messias político, e vai enganar a Israel e o mundo todo durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, ou esse período de anos que fala aqui no versículo de número 5, por 42 meses. 42 meses dá exatamente 3 anos e meio. Por esse período, ele vai ser aceito como se fosse o Cristo, como se fosse o Messias, e vai pregar um novo evangelho, e nesse evangelho vai blasfemar contra Deus. Olha o versículo 6. Vai abrir a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome de Deus, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ele vai pregar uma nova religião que vai ser aceita aí no mundo inteiro, recebida aí por todas as pessoas no mundo, inclusive com a ajuda do falso profeta que emerge da terra. O falso profeta que emerge da terra, em primeiro lugar, vamos dizer aqui, porque o anticristo é a besta que emerge do mar. O mar representa a instabilidade do pecado da humanidade. A humanidade é uma humanidade instável. Uma das provas da instabilidade do mundo, da instabilidade da humanidade, uma das provas é o que a gente lê todos os dias nos jornais. Todo dia tem crime, todo dia tem assassinato, todo dia tem roubo, todo dia tem maldade, todo dia é, o que se dizia no popular é um mundo cão.
Por isso o mundo inteiro jaz no maligno, pela instabilidade dos homens que não têm Deus, não têm Cristo, não têm a verdade, não têm o Evangelho, não são convertidos. É um mar. O mar representa instabilidade. E essa condição de instabilidade humana é que está gerando a vinda, preparando a vinda deste anticristo. O anticristo será ajudado e apoiado pela segunda besta, que é o falso profeta, que no versículo 11 emerge não do mar, emerge da terra. Por que essa besta emerge da terra? Porque ela representa a falsa segurança das pessoas na religiosidade, na sua religião. O falso profeta, a segunda besta, não é um homem, como o anticristo aqui, a primeira besta será um homem. O falso profeta, que era para imitar o Espírito Santo, o anticristo para imitar Cristo, o falso profeta, que é para imitar o Espírito Santo, é uma força espiritual, é um poder espiritual da maldade, que dentre outras coisas, vai trazer uma coisa que se chama ecumenismo, a união de todas as religiões, porque todas as religiões da terra terão que se curvar perante o anticristo. Por isso, as religiões vão se unir, tá? As religiões vão se unir. Nós estamos vendo esses dias que o Papa Francisco, católico, foi lá para os Emirados Árabes para tentar uma amizade, um acerto de mãos com muçulmanos, com islâmicos. E que um príncipe lá dos Emirados Árabes construiu uma mesquita que não é cristã, não é católica, ela é muçulmana, ela é islâmica, e colocou o nome da mesquita de Maria, Mãe de Jesus. Mesquita muçulmana, Maria, Mãe de Jesus. E os católicos estão achando isso uma maravilha. E o Papa chega lá para fazer a união entre, tentar uma união entre as religiões da terra. Aconteceu por aí alguns anos atrás, até mesmo no Enem, que os meninos aí, os jovens fazem prova no Brasil, que um dos temas da redação de um dos últimos anos aí foi a intolerância religiosa, porque essa ideia de ecumenismo já está sendo aí trabalhada por muitas pessoas, tentando fazer uma união entre todas as religiões da terra, e tem muito protestante, muitos pastores sem conhecimento de palavra de Deus, muitas igrejas onde o evangelho realmente não é pregado, que estão achando isso aí também muito bom, muito normal, muito tranquilo. Tem um cantor muito famoso aí de músicas gospel e outro pastor aí muito famoso que ajudaram a reconstruir um centro espírita no Rio de Janeiro que foi destruído lá por uma tempestade. Eles foram lá ajudar a construir o centro espírita e tiraram foto. Estamos aqui para ajudar. Isso é caridade cristã. Helene mostrou para mim a foto de um pastor, terninho, gravatinha, abraçado com a mãe de santo, e dizendo assim que eles são conhecidos há muito tempo, são amigos há muito tempo, não tem nada um contra o outro. Mas espera aí, e o que a palavra diz? Que não há, que comunhão há entre luz e trevas? Há comunhão entre luz e trevas? E Paulo coloca, que amizade, que comunhão existe entre Cristo e Satanás? Entre Cristo e Belial? Entre Cristo e o diabo? Pode haver algum acordo? De forma alguma.
Mas o espírito do falso profeta, essa segunda besta que emerge no capítulo 11, já está sendo preparado isso, é para unir as religiões, tá? Nenhuma religião pode falar mais contra a outra. Tem que aceitar a outra, dar os braços, dar as mãos, tá? Fazer acordo, estamos juntos, estamos no mesmo barco. Não é o mesmo barco não, não é a mesma coisa não. Não é nada disso não. O cristianismo bíblico, para usar uma palavra muito famosa nos últimos tempos, o cristianismo bíblico não é inclusivo. O cristianismo bíblico, ele é exclusivo e excludente. Quem não é convertido, quem não nasceu de novo, não pode ver o reino dos céus. Quem não é convertido, não é de Cristo. E não é aceito na família de Deus, não é membro do corpo de Cristo, não tem salvação e ponto final. No cristianismo bíblico, amados, não existe inclusão. Já existem por aí hoje em dia, se você pesquisar você vai achar, igrejas protestantes, ditas cristãs, então protestantes, que a si mesmas se chamam de igrejas inclusivas. A igreja de Cristo não é inclusiva, não. A igreja de Cristo é exclusiva. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós somos nação santa, povo eleito, povo de exclusiva propriedade de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há união. Olha como o diabo age. Na época de Israel, do Antigo Testamento, ele conseguiu fazer com que a maioria dos israelenses, tá, dos descendentes segundo a carne de Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos de Israel, adorassem os falsos deuses dos cananitas, adorassem os falsos deuses das outras nações. E aí, para ficar nas boas com Deus, eles ainda falavam assim: não, nós adoramos a Milcom, mas nós também adoramos ao Senhor. Nós adoramos a Moloque, mas nós também adoramos ao Senhor. Nós adoramos a Beuzebu, mas nós também adoramos o Senhor. Nós adoramos a Dagon, mas nós também adoramos o Senhor. Senhor, não fica bravo, nós adoramos o Senhor também. Deus não aceita isso não. Deus não aceita isso. E por essa razão a ira de Deus veio sobre Israel, exterminou o reino do norte pelo cativeiro assírico e levou durante 70 anos o reino do sul para o cativeiro babilônico. Depois que eles voltaram do cativeiro babilônico, nunca mais eles foram politeístas. Depois que voltaram do cativeiro babilônico, eles ficaram só com Jeová. Nunca mais tiveram outros deuses, porque aprenderam essa lição. A mesma coisa o diabo quer fazer agora com o novo Israel, com a igreja de Cristo Jesus, com o povo da nova aliança. Levar esse povo, tá, a ter comunhão com idólatras, com espíritas, com muçulmanos, islâmicos, com judeus, e encher a igreja de Cristo dessas abominações e entrar em contato com essas abominações. Não, Senhor. Não, Senhor. Isso está errado. Quem é de Cristo é luz e não trevas. Não recebe trevas, não aceita trevas, não é amigo de trevas, não tem comunhão com trevas.
O que nós temos no nosso contato com pessoas que estão nas trevas é a obrigação de testemunhar para elas que nós somos de Jesus. E de pregar para elas o Evangelho de Cristo Jesus, e de anunciar para elas que se não nascerem de novo, que se não se converterem, não terão salvação. E aí Jesus diz: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. É isso que o diabo está tentando trazer aqui, e vai trazer muito fortemente dentro da grande tribulação. Dentro da grande tribulação, esse anticristo vai surgir, ele receberá poder do dragão, que é Satanás, e receberá o apoio do falso profeta, que é a segunda besta, levando todas as nações da terra a se reunirem juntas, a cultuarem juntas o mesmo Cristo falso, o anticristo. E essas pessoas, então, diz aqui no final do versículo 13, né? Todas elas receberão uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Que marca é essa, amados? Não sabemos. Não sabemos e não saberemos e não queremos saber. Tem gente por aí que fica, lançando ideias por aí para as pessoas, né? Que a marca da besta é isso, que a marca da besta é aquilo. Já falaram durante todas as gerações de cristãos, aí falavam uma coisa, né? A televisão é a besta, então aqui é a marca da besta, que nem a televisão tem a marca da besta. Tá certo, a televisão tem besteira mesmo. A televisão que tem lá é besteira. Depois que surgiu o computador, aí o computador é que é a besta. Quando surgiu, que tem nas mercadorias por aí, quando vai comprar, como é que é? Código de barra, não, código de barras é a marca da besta. Ultimamente estão falando aí que é um chip que vai vir aí para que ninguém tenha mais seu cartão de crédito roubado, então vai implantar um chip dentro dele. Estão falando que esse chip vai ser então a marca da besta. Amados, a Escritura não revelou para ninguém o que será essa marca. Somente saberão o que é essa marca os que estiverem na grande tribulação. Nós não estamos ainda, estamos? Estamos só na tribulação. Não estamos na grande tribulação ainda. Então não tem como sabermos, porque isso não foi revelado para quem não está na tribulação. Essa marca só vai saber, e vão saber claramente quem tem essa marca, quem tem e quem não tem, dentro da grande tribulação. Fora disso, antes disso, ninguém vai saber o que é, E não adianta vocês querer escutar qualquer um que surgir por aí, Pode ser um engravatadinho qualquer falando por aí, a marca da besta é isso e aquilo. Não, ele não sabe. Está inventando, Está inventando como tantos outros já inventaram. Já viram por aí que já inventaram tanto o dia que Jesus ia voltar? Aí passou o dia, não chegou e Jesus não voltou? É a mesma coisa, ficam inventando aí a marca da besta, a marca da besta. Não sabemos que marca será essa não, mas não sabemos que marca será essa não. Nós só sabemos o seguinte, que dentro da grande tribulação, os verdadeiros crentes não receberão essa marca. Sabe por que eles não receberão? Porque eles têm outra marca. Eles têm o selo do Espírito de Deus. Eles têm o selo do Espírito Santo. Eles têm a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Agora, eu gosto de dizer o seguinte: o que é o selo do Espírito e o que é a marca da besta? O selo do Espírito é o fruto da árvore da vida, a palavra de Deus. Porque na fronte representa a mente, porque o Espírito Santo quer escrever a palavra de Deus na nossa mente.
A palavra de Deus escrita na nossa mente é o que garante que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 3:3. Cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nas almas, nas mentes. A palavra de Deus escrita em nós é o selo de Deus. A marca da besta já existe. A marca da besta é a árvore do conhecimento do bem e do mal que os homens comeram, que Adão e Eva comeram, e a mente humana passou a ser diabólica. O jeito dos homens pensarem não é de acordo com a árvore da vida. O jeito dos homens pensarem é de acordo com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso, quando Jesus repreendeu Satanás, em Mateus 16, que estava agindo lá na pessoa de Pedro, Pedro caiu na tentação, e Jesus disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque tu não cogitas, tu não pensas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. A marca da besta já está funcionando. É a total ignorância de Deus, a total ignorância da palavra de Deus, e pessoas com a cabeça cheia de mentiras, cheia de sofismas. O pai da mentira é o diabo. A marca da besta são as mentiras que eles acreditam como se fossem verdade. Mas são mentiras, porque não provém da palavra de Deus, não provém da árvore da vida, provém da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aleluia? Agora, para terminar, terminando essa noite, tem um número aí no versículo 18, que é o número do anticristo, 666. Aqui nós temos em primeiro lugar um elemento histórico. Dentro desse elemento histórico, já passou, não tem mais nada a acontecer. Nesse elemento histórico, esse número era de um homem que já viveu no primeiro século, que foi um imperador romano chamado César Nero. O número da besta é o número desse homem. Todas as letras do nome desse homem, eu já estudei, todas as letras do nome desse homem formam uma numerologia que dá exatamente 666. Hoje em dia, esse número não tem para nós aqui nenhum valor, viu? É um número como outros, tá? É um número como qualquer outro. Ninguém precisa se preocupar com esse número 666. E outra coisa, tá? Tem muita gente por aí, muitos pregadores e muita gente curiosa, que fica por aí tentando meditar em numerologia bíblica. O que significa o 7, o que significa o 12, o que significa o 40, o que significa 120. O que significa isso, amado? Significa matemática. Isso é número. Nunca se apeguem a números. E nunca se apeguem a significados de números na Bíblia. Se apeguem nas palavras. Se apegue nas doutrinas, nas verdades que são ensinadas. Essas coisas não são ensinadas na Bíblia. Esses números são citados, mas não existe nenhum estudo bíblico na própria Escritura revelando que esse número significa isso, que aquele número significa aquela outra coisa. Não, nunca entrem por esse lado de querer se preocupar com número, curiosidade sobre número, saber o que significa número, porque isso daí é furada. Fiquem com a palavra de Deus. Não se incomode com esse negócio de número, viu? Não se incomode com esse negócio de número. Então, se alguém for, por exemplo, se alguém, por exemplo, você vai lá licenciar o seu carro, ganhar a placa, vamos supor que vem uma placa lá, 0666. Mas é o número da besta. Mas não preocupa com isso, não pode ficar com o número, não tem problema nenhum. Isso aí não é número mais da besta, esse número era de César Nero. Isso não tem nada a ver
com esse negócio de besta, de anticristo, nesse sinal da besta. Número não tem nada a ver. Ok? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Se preocupa com a doutrina. A doutrina é o que eu preguei para vocês agora. Quem é o anticristo, quem é o falso profeta, o que eles vão fazer, como vão fazer dentro da grande tribulação, o que vai acontecer ali dentro. É isso que a palavra de Deus vem trazer para nós. O que a palavra de Deus não nos ensina de maneira clara é porque Deus não achou relevante para a gente conhecer, saber. Deus achou que isso era dispensável. Se o próprio Deus achou dispensável a gente saber essas coisas, para que vamos nos preocupar com elas? E ficar procurando aí em fontes que não são Deus? Em fontes que não são palavra de Deus? Nós ficamos só com a palavra de Deus. Sola Escritura. Somente a Bíblia Sagrada é suficiente para nós. Amém? Sábado vamos ver então o capítulo 14. Então oremos agora. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela tua presença conosco. Obrigado pelo teu amor derramado em nossos corações. Obrigado pela tua palavra, Senhor, viva e eficaz, falando conosco nessa noite. Te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua santidade, porque tu estás presente para nos abençoar, nos tocar, nos curar, nos encher com o teu Espírito Santo, nos preparar para sermos recolhidos para a glória antes dessa tribulação. Nós te louvamos, Senhor, porque nós podemos entender a tua palavra, porque somos guiados pelo teu Espírito Santo para isso, e somos fortalecidos pelo Senhor para saber que o Senhor cuida de nós em todos os detalhes, em todos os sentidos dessa vida. Cuida da nossa casa, cuida dos nossos familiares. O Senhor está em tudo sendo provedor para nós, em todas as circunstâncias, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.